discutir esse tema, a primeira coisa que nós temos que entender é que há diversas vertentes que buscam compreender o que é liberdade, né? O que é ter uma vida livre e, do ponto de vista financeiro, o que seria isso? Então, se nós pudéssemos entender a parte teórica como um todo, nós poderíamos partir desde a filosofia, né? Olhando o que a filosofia diz sobre liberdade, os grandes filósofos, enfim. Mas eu gosto de ir para uma vertente mais científica, assim, né? E que nos dá um respaldo de uma longa teoria, que é a base da teoria do Albert Bandura. Eu já falei várias vezes do Albert Bandura aqui, e o Albert Bandura foi quem fez, por exemplo, a teoria relacionada à percepção de autoeficácia, e ele fez a teoria da aprendizagem social, publicada em 1977, e dentro dessa teoria ele abarca este tópico de liberdade. O que seria uma pessoa livre, né? Então, não que todas as discussões filosóficas não sejam importantes, eu acho relevante, muito relevante, né? Eu mesma sou uma ignorante filosoficamente e já coloquei isso como uma meta de vida, não ser tão ignorante filosoficamente. Acho que me falta respaldo em relação a essa vertente, porque isso também instiga pensamento crítico. Então eu quero me aprofundar um pouquinho mais nisso, não hoje, não neste período da minha vida, mas num período um pouquinho mais para frente. E eu tô dizendo isso porque o meu maior destaque para a teoria do Bandura não menospreza o que a filosofia discute, mas eu acho que nos dá algo mais palpável. E aí, o que é esse mais palpável que o Albert Bandura nos traz? Nessa discussão, né, da teoria da aprendizagem social, publicada em 1977, para ver que a discussão do tema ela é longa e extensa. Ele nos diz que, e eu trago ela porque eu realmente acho ela muito coerente, ele nos diz que liberdade nada mais é do que tu ter liberdade de escolha e habilidade de controle próprio. Que se tu tem esses dois aspectos, tu tem o que ele chama de auto-influência. Então, tu fica menos sensível às influências do contexto social e tu consegue ter esta clareza de liberdade de escolha e habilidade para que tu consiga controlar os teus impulsos na direção daquilo que efetivamente importa para ti. Então, a pessoa que conseguir, né, se debruçar dentre essas duas coisas, ter liberdade de escolha e ter a habilidade de controlar o próprio comportamento, ela seria uma pessoa mais livre. E por que eu concordo muito com essa conceituação? Porque se nós formos pensar assim, o que é livre, né? E eu sempre fico pensando, a liberdade, ela tá muito com essa coisa no imaginário das pessoas, com simplesmente fazer tudo o que se quer. E olha o que o Albert Bandura diz, não é fazer tudo o que tu quer, mas é inclusive controlar o teu próprio comportamento. Então, tu ter escolha e a partir desta escolha você conseguir controlar a direção que você vai seguir, que realmente no longo prazo construa a vida que você quer viver, né? E não ser refém das suas paixões. Então, eu julgo isso muito interessante, exatamente por isso. As pessoas acham que ser livre é fazer o que se quer, e não é. Ser livre não é fazer o que se quer. Fazer o que se quer é ser uma criança mimada que faz tudo o que quer. Isso é imaturidade. Um adulto maduro e livre, ele não faz tudo aquilo que ele quer, porque ele entende que os desejos dele momentâneo, né, o hedonismo, esse prazer pelo prazer, pode, na verdade, afastar ele daquilo que ele efetivamente quer como vida, como qualidade de vida. Então, ser livre não é fazer tudo o que se quer. Mas ser livre é ter a escolha. E eu julgo que isso é muito interessante. Eu sempre busquei isso. E eu lembro muito de quando eu dançava.
E o contexto artístico, né? E para quem não sabe, quem chegou aqui e que talvez não tenha visto esse episódio, em que eu menciono um pouco sobre esses aspectos de como que era a minha vida na adolescência ali, né? O que eram meus hobbies. Eu dançava jazz, dançava street, e eu dancei durante muitos anos. Eu parei perto dos 20 ali, então eu comecei bem cedo. E eu dançava e ia para congresso não, né? Congresso é acadêmico. Eu ia para festivais e nós competíamos, embora não estivéssemos muito longe de ser um grupo profissional, nós treinávamos bastante e íamos nessas competições. Então nós tínhamos uma carga de ensaio bem significativa, assim. Toda semana, todos os finais de semana, era bem significativa a carga de exercício que nós fazíamos. E aí, só que dentro desse meio artístico, uma coisa que é muito comum, tem um cabelo aqui que tá me coçando, sabe quando fica um cabelo assim, que tu não sabe cadê o cabelo? E aí fica coçando, ah meu Deus, tira o cabelo, pronto, resolvido o cabelo, tava aqui. A grande questão nessa construção do meio artístico, né, é que existe muito uma crença de que dinheiro nunca vai ser uma possibilidade, viver, né, com liberdade de escolha, isso é uma grande utopia. E aí discutia-se muito sobre essas questões quando eu dançava, né, no grupo em que eu dançava, que eu dizia que eu não queria contar dinheiro e que eu ia construir a minha vida de forma que eu não ia contar dinheiro. E a discussão era por causa de ônibus, né? Ah, tu vai andar de ônibus, não vai andar de ônibus? Eu disse, não, Deus me livre andar de ônibus a vida toda. Eu não quero andar de ônibus a vida inteira. Eu vou trabalhar para não precisar contar dinheiro. E eu dizia isso sem muita consciência, né? Eu devia ter, sei lá, 12 anos. Sem muita consciência ali de qual era a crença central que existia dentro daquela discussão. Mas para mim isso era muito claro, eu não queria passar a vida inteira andando de ônibus e eu não queria ficar contando dinheiro para andar de ônibus, porque essa era a questão, né? Tinha que andar de ônibus e ainda contar dinheiro para andar de ônibus. E eu disse, gente, isso não é vida, né? Isso não é dignidade, isso não é liberdade. E eu era muito criticada. Eu era vista como a pessoa que sobrevalorizava a importância do dinheiro. Então, no meio artístico tem muito sobre isso. Só que a grande questão aí, né, é que uma pessoa que olha para sua vida e que ela diz, a minha vida possível e a minha vida normal, né, é a vida que eu preciso contar dinheiro para andar de ônibus, essa pessoa nunca vai ser livre. Entende? Essa pessoa ela nunca vai ser livre e ela tá aceitando não ser livre. E isso para mim nunca foi uma opção. E aí tu pode estar pensando assim, nossa, Jéssica, mas essa é a minha condição hoje. Tudo bem. Todos nós temos fases, eu já tive essas fases. Agora, é isso que tu quer pra tua vida? Para sempre? Contar dinheiro para andar de ônibus? Ou qualquer outra coisa? É isso que tu quer para tua vida sempre? Porque quando nós chegamos num patamar que isso não é mais relevante, tu consegue dar valor para outras coisas que realmente vão te fazer feliz. Então, quando as pessoas dizem assim, mas dinheiro não é tão importante. Só que se tu não tiver dinheiro e organização financeira, tu não consegue nem desfrutar do resto. Porque isso se torna um grande peso na tua vida. Então, se tu quer construir liberdade na tua vida, tu precisa cuidar do teu dinheiro. Caso contrário, tu nunca vai ser uma pessoa livre. E ser livre, reforço mais uma vez, nada tem a ver com atender todos os teus desejos. Mas é ter a oportunidade de fazer escolhas.
Quer ver uma coisa bem prática que tá hoje acontecendo na minha vida? E eu abro aqui várias questões, né? Eu fui pra Santa Maria semana retrasada, passada, já nem sei mais. E aí uma amiga minha disse assim, é engraçado, né? Que as pessoas, no geral, falam um pouco sobre dinheiro. E tu, a gente mais sabe da tua vida financeira do que qualquer outra coisa, né? Porque ela tava mencionando que eu sempre digo que se eu for comprar uma casa é porque do ponto de vista financeiro isso fez muito significado, ficou estranho, né? Mas fez muito sentido do ponto de vista financeiro, porque não é um desejo meu, assim, nossa, eu preciso ter uma casa para dizer que essa casa é minha. Eu gosto muito de ter o meu dinheiro investido, meu patrimônio investido, né? Isso me dá mais segurança do que ter ele imobilizado. E isso é uma concepção minha, assim. Então, eu só comprarei algo imobilizado se eu colocar no papel, né? Coloco numa planilha e a planilha me mostrar que, assim, do ponto de vista financeiro, faz muito mais sentido ter aquilo ali imobilizado, porque senão eu tô perdendo dinheiro. Então, é uma questão muito mais prática do que uma questão emocional, né? Porque eu não tenho essa necessidade emocional. E ela estava dizendo a esse respeito. Então, eu compartilho realmente as coisas que acontecem, né? Eu não fico construindo uma história que não existe, ou querendo aparentar ou desaparentar algo que não seja real. E aí, dentro disso, né, trazendo um exemplo sobre essa questão de liberdade de escolha, eu sempre quis morar numa casa. Isso é um desejo nosso muito significativo, assim. Eu quero ter os meus filhos numa casa, por N questões, né? Eu fui criada no meio do campo e para mim isso é uma coisa valorosa. E aqui em Floripa, o estilo de casa que eu quero, e principalmente essa questão de que eu faço questão de ser num condomínio fechado por questão de segurança, eu sou meio neurótica com isso também, faz com que o valor que tenha que ser despendido para isso seja muito significativo. E hoje eu tenho condições de fazer isso, né? Eu e o Gui, nós temos condições de pagar um aluguel ou vir fazer uma aquisição de uma casa e tal. Por que eu ainda não fiz? Por que eu ainda não moro numa casa e ainda moro num apartamento? Exatamente pela liberdade de escolha. Porque hoje eu ainda olho para os meus investimentos e escolho por eles. Eu olho e penso assim, entre morar hoje numa casa e seguir aportando mais significativamente nos investimentos, eu opto por esse segundo caminho. Então, eu não moro na casa hoje porque eu não posso. Eu não moro na casa hoje por uma escolha, né? Eu escolho pelos meus investimentos. Eu escolho pelo aumento do meu patrimônio, porque no momento que eu vou para uma casa, o meu custo de vida aumenta muito, né? Muito mesmo, assim, mais que dobra. Então, eu pondero isso e vou adiando a casa, né? Que vai acontecer, em algum momento vai acontecer, mas eu ainda tô nessa fase priorizando. Isso é ser livre, sabe? E essa liberdade eu não conquistei hoje. Essa liberdade eu construí. É que nem confiança. As pessoas dizem assim, tu tem que confiar em mim. Eu olho e digo, eu não tenho que confiar em ti. Porque confiança não se compra. Confiança não se vende. Confiança se conquista. Então, eu só vou confiar em ti se você conquistar a minha confiança. Liberdade funciona da mesma forma. Liberdade não se ganha, liberdade não se compra, liberdade se conquista com consistência comportamental. Então, se tu queres ter uma vida com liberdade financeira, tendo escolha e conseguindo controlar o teu próprio comportamento, tu vai precisar conquistar isso diariamente. E isso passa por abrir mão de prazeres imediatos. Depois nós vamos chegar mais nisso. No próximo episódio nós vamos discutir mais isso. Mas só concatenando o conceito de liberdade, é exatamente essa construção. É eu ter liberdade de escolha e, sinceramente, isso dá um conforto emocional absurdo. Absurdo. E eu digo isso hoje tendo passado por não ter isso. E tendo vivido num ambiente em que isso era uma utopia. E aí hoje, ao conquistar isso, nossa, assim,
sabe? É uma paz, é um conforto emocional que é indiscutível, indescritível, melhor dizendo. E que eu gostaria que todo mundo pudesse desfrutar disso. E não é uma coisa inalcançável. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo episódio. Mas seguindo, então o conceito vem muito do Albert Bandura e também vem da construção do bem-estar financeiro, né? Um dos pilares do bem-estar financeiro é justamente a liberdade, que é você estar vivendo uma vida a qual você consegue perceber que você aproveita a vida. O conceito de liberdade dentro da teoria de bem-estar financeiro, ele vai partir dessa pressuposição. É livre aquele indivíduo que consegue perceber que está aproveitando a vida. E este aproveitar a vida é uma parte completamente subjetiva, porque o que é aproveitar a vida para mim pode ser completamente diferente do que é aproveitar a vida para o outro. Então, este aproveitar a vida, ele é subjetivo, né? E aí, ele, dentro da teoria do Albert Bandura, vai estar muito relacionado com essa questão de liberdade de escolha. Eu poder escolher o que para mim é aproveitar a vida. Então, se eu consigo fazer estas escolhas, eu tenho liberdade.